Boa noite. Leandro Rosso garante emenda de 400 mil para unidades básicas de saúde. Para aquisição de equipamentos, reforma, ampliação e também um transporte, né? E Roberto Gabriel Tozon conquista 250 mil reais para o Hospital de Olhos. Seria para complementar, né, essa modernização. Márcio Patucci encaminha pedido de informações sobre a nomeação de professores. Esse concurso, na verdade, ele está quase aí na iminência de passar o prazo dele, professores não serem chamados. E no segundo bloco, o delegado da Receita Federal esclarece as principais dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. R$650 mil serão destinados para Passo Fundo através de emendas de 2 deputados federais. Os recursos foram conquistados através da intermediação dos vereadores Leandro Rosso e Roberto Gabriel Tozon. Atendendo um pedido do vereador Leandro Rosso, o deputado federal Carlos Gomes anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$400 mil. O recurso será utilizado para atender às necessidades da rede de atenção básica de saúde. É um novo formato, Paula, porque antigamente as emendas vinham com o valor total destinado a uma UBS. Eu cito aqui o exemplo da Planaltina, que veio para reforma e ampliação. Aí nós temos que ter o cuidado também para a contratação de médico, pessoal que trabalha diariamente, dentistas, né? E agora não, essa emenda ela veio destinada e ela pode ser utilizada em várias UBSs, né? Ou seja, para aquisição de equipamentos, reforma, ampliação e também um transporte, né? Para transporte de passageiros, né? De pacientes, no caso, né? Já o vereador Roberto Gabriel Tozon conquistou R$250 mil para novos equipamentos do Hospital de Olhos. O recurso é proveniente de uma emenda parlamentar do deputado Dantley. Em novembro do ano passado, nós visitamos o hospital, né? Nós recebemos um contato da diretoria do hospital para que a gente fosse conhecer, ver as reformas que estão sendo feitas na entidade, algumas com recursos próprios, outras com verba proveniente também de deputados, né, de emendas parlamentares, para que a gente possa ver o que é feito e como que é feito isso. Agora nós temos a possibilidade das emendas de custeio, né? Dá um leque maior, né, para a entidade poder trabalhar. Antigamente as emendas eram todas na área da saúde com destinação específica, né? Ou ela era para aquisição de equipamentos e tu teria que descrever o equipamento, ou ela seria para alguma reforma, porque ampliação não era previsto, agora já pode ampliação também, né? E foi nos passado isso, que seria para complementar, né, essa modernização, né, do hospital. Hoje está sendo modernizado, se não me engano, uma sala de cirurgia e vários consultórios, né, de atendimento, assim como equipamentos novos foram comprados. E a ideia é que investir mais nas salas cirúrgicas, nos ambientes cirúrgicos, né, tanto na compra de equipamentos como na própria reforma da estrutura em si. O vereador Márcio Patucci encaminhou o 14º pedido de informações ao Executivo neste ano. O parlamentar quer detalhes sobre a chamada e a nomeação dos professores de História e Geografia do concurso realizado em 2016. Esse concurso, na verdade, ele está quase aí na iminência de passar o prazo dele, professores não serem chamados e há um déficit dessas matérias na rede pública. Então, o que a gente quer é buscar essa informação da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, possibilitando com que essas áreas, que são importantíssimas, não só o conhecimento, mas também para a formação de crianças, né, que elas possam, então, ser compartilhadas nas escolas públicas aqui do município. E o vereador Aristeu Dalalana participa hoje do Câmara Entrevista. O convidado de Ana Paula Koenemann destaca o polêmico projeto para a extinção das diárias. Eu não fiz um projeto bloqueado para mim. Eu não quero ser o pai da criança. Eu quero economizar esse dinheiro para que esse dinheiro vá para a saúde, que vá para a educação. E não venha me dizer que 30, 40, 50 mil no ano é dinheiro, gente. Isso é dinheiro. 50 mil de remédio, se você sabe, é muito remédio que está faltando para as pessoas que não têm.
E a saúde é a coisa mais importante. Eles poderiam, se tivesse vontade política, ou tivesse honestidade para fazer, era emendar esse projeto. Eles podem fazer emenda no projeto. Não precisa ficar sem diária, mas fique com uma diária mais justa. O projeto de revitalização do Parque da Gari foi indicado ao Prêmio Obra do Ano do ArcDaily Brasil. A seleção foi feita pela equipe do site a partir de obras publicadas na página durante o ano. O prêmio também é o único no mundo da arquitetura em português, em que os vencedores são escolhidos por votação popular. E para participar é simples. Basta acessar o site que está aparecendo no vídeo, clicar na categoria Arquitetura Paisagística e selecionar o projeto do Parque da Gari. E no próximo bloco você vai esclarecer as principais dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Nós já voltamos. Para você, o que é ser criança? Jogar bola, brincar, é fazer bagunça, brincar. Amor? Amor. Não sei. Um monte de coisa. E é brincando, aprendendo e fazendo novas amizades que essas crianças se preparam para a vida. E você pode ajudá-las a transformar o mundo, doando para a ONG Amor. ONG Amor, criança sendo criança. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda já iniciou. Então, para trazer as principais informações ao contribuinte, eu estou recebendo neste segundo bloco do Jornal da Câmara o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro. Boa noite, Leandro. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo. Bom, a gente primeiro de tudo quer saber quais são as novidades na declaração de 2018. Certo. A principal novidade deste ano é a obrigatoriedade do CPF para os dependentes, para os menores dependentes dos contribuintes, né, a partir de 8 anos de idade. Então, todas as pessoas que possuem dependentes com pelo menos 8 anos de idade teriam que fazer o registro do CPF do seu filho, caso não o tenham feito ainda. O sistema não vai conseguir registrar um dependente cuja data de nascimento é superior a 8 anos, caso ele não tenha CPF. Além dessa novidade, também o campo de bens ele foi ampliado. Até os últimos anos, a declaração dos bens na declaração de imposto de renda era muito genérica, tinha um campo que ele não trazia muitos dados e o contribuinte declarava da forma que ele achava melhor. Hoje existem campos específicos para informar a data de aquisição de imóvel, número de registro em cartório, número do Renavan de veículos, de lanchas, aeronaves, enfim, a declaração de bens ficou com mais recursos para facilitar a declaração também, para o contribuinte não ficar com dúvidas, certo, e o que eu declaro? Eu digo que eu tenho uma casa, mas o que eu digo dessa casa, certo? Então, ficou mais completo, facilitando o preenchimento. E também o pagamento dos DARFs, das parcelas do imposto, que são gerados depois que conclui a declaração, para quem tiver imposto a pagar, eles também podem ser gerados no sistema. Isso até ano passado ainda tinha que ser gerado por um outro sistema via internet, e agora o contribuinte entra no próprio sistema que gerou a declaração, gera o seu DARF, paga as parcelas, inclusive se por acaso tiver alguma parcela em atraso, depois de abril, quando começar a pagar o saldo de imposto, aqueles que tiverem imposto a pagar, ele consegue também gerar parcela em atraso no sistema. Isso é importante porque até então tinham vários sistemas que ficavam gerando pagamento, causava uma certa confusão para o contribuinte conseguir seguir pagando depois. Leandro, então, basicamente, precisa fazer a declaração quem recebeu em 2017 rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. Exato. Esse é o principal grupo que declara. É importante também as pessoas atentarem para o fato que 28.559 é o total anual. Então, pode acontecer de pessoas trabalharem alguns meses do ano, ter uma renda alta naquele mês, por exemplo, R$10.000,
pagarem imposto na fonte, mas não trabalharem o resto do ano. O total do ano vai ser inferior a esse valor. Inclusive, nesses casos, como o total do ano é inferior a 28.500, ele faz a declaração e pode restituir imposto caso ele tenha tido desconto na fonte, mas o total do ano não chegou a 28 mil. Além do caso das pessoas que têm a renda superior a 28 mil, a renda anual, também quem não teve renda ou recebeu rendimentos isentos ou com tributação exclusiva na fonte, por exemplo, a previdência privada, que já recolhe todo o valor na fonte, quem receber esse tipo de rendimento superior a 40 mil reais, também é obrigado a declarar, mesmo que não tenha tributo a pagar a título de informação ou, no caso de exclusivo na fonte, para fechar com a informação que a entidade pagadora prestou. Também quem possui imóveis, enfim, propriedades em valores superiores a 300 mil reais, independente de ter renda ou não, certo? Quem possui renda de atividade rural superior a 142 mil reais também é obrigado a declarar. Quem recebeu herança também precisa fazer a declaração. A herança vai depender da situação em que está a herança. Como é que funciona a herança? A pessoa que possui os bens acaba falecendo, enfim, começa o processo de sucessão, abertura de inventário, enfim. E é criada uma figura jurídica que é o espólio. O espólio é um ente, né, de personalidade jurídica que reúne todos aqueles bens que vão ser herdados pelos sucessores daquela pessoa. Então, por exemplo, usando um exemplo bem simples de dois filhos que herdam o patrimônio dos pais. Então, os pais falecem, iniciam um processo de sucessão. Esse processo vira um espólio, e o espólio é a figura que é obrigada a fazer a declaração. Então, existe uma declaração anual de espólio, onde são informados todos os bens do falecido enquanto durar o processo de sucessão. A pessoa física que vai herdar esse patrimônio, se ela não tiver nenhuma hipótese de obrigatoriedade até então, enquanto ela não recebe os bens, ela também não vai ser obrigada a declarar. Se ela já possui outro critério, seja de renda, de patrimônio, ela segue declarando normalmente. Quando encerra seu espólio, esse espólio na declaração final dele é informado para quais CPFs aquele patrimônio vai ser herdado, vai ser doado. Então, a partir daquele ano é que o herdeiro passa a informar aquele patrimônio na sua declaração e simultâneo ao encerramento do espólio. Leandro, outra dúvida da população é com relação à movimentação bancária. Mesmo então não atingindo aquele limite de 28.559, o contribuinte precisa fazer a declaração se a movimentação for frequente ou for alta. Uhum. É isso? A movimentação bancária em si, ela vai ser cruzada com outro critério de obrigatoriedade, certo? Em princípio, se o contribuinte tem uma movimentação bancária alta na conta dele, ele tem que ter um motivo para justificar isso, seja uma herança que ele recebeu, seja renda de trabalho assalariado, seja propriedade de uma empresa, enfim. Ele vai ter um outro critério de obrigatoriedade que vai justificar essa movimentação bancária. Até uma outra hipótese de movimentação bancária que eu acabei não falando na obrigatoriedade é quem faz movimentação em bolsa de valores, por exemplo, e recebe algum tipo de dividendo, rendas de aluguéis também. Essas pessoas também são obrigadas a declarar. Então, todos os casos de movimentação bancária, em princípio, eles vão ser justificados por algum critério de obrigatoriedade de declaração de imposto. O prazo para fazer a declaração em todo o Brasil vai até o dia 30 de abril e ela deve ser feita, então, pela internet e através de aplicativos, né? Exato. O modo mais usual ainda é o sistema, é um programa baixado nos computadores. Alguns modelos de declaração completa ainda só são realizados no programa que é baixado no computador. Mas, fora esse mecanismo, existe a declaração pré-preenchida no próprio site. Para os casos mais simples, ela já puxou alguns dados e a pessoa pode informar ali a renda, o imposto retido e fazer no próprio site da Receita Federal, também via computador. Então, num computador, um notebook, um desktop, os formas mais tradicionais de mídia de informática, se faz via programa ou via site. Além desses, tem o programa Meu Imposto de Renda, que é um programa que surgiu esse ano. Ele substitui o M Imposto de Renda, que era o aplicativo para dispositivos móveis que a Receita Federal usava até o ano passado. E nesse programa é um aplicativo que tu usa em celulares, tablets, smartphones, enfim. E ali tu consegues fazer quase todos os tipos de declaração. Então pode fazer pelo celular, pelo tablet e também enviar dessa forma.
Esse programa ele substitui alguns modelos que existiam antigamente, como o rascunho, que era um sistema que tu podias ir informando os dados até 28 de fevereiro. Então as pessoas podiam ir se adiantando à medida que reunia a documentação e chegava lá no início de março, só convertia esse rascunho em declaração. Esse aplicativo substitui esse programa e substitui os antigos programas móveis. Tinham vários programas anteriores que faziam as declarações de vários tipos e agora faz tudo numa plataforma só. Para finalizar, Leandro, quem não fizer a declaração dentro desse prazo, que é até 30 de abril, tem multa, né? O que mais que acontece? Exato. O que acontece? São duas situações. A multa mínima é R$ 165,70. Por que eu digo multa mínima? Porque são duas hipóteses. Você não tinha imposto a pagar e por algum motivo era obrigado a declarar, caiu em outra situação, não declarou. Então paga a multa mínima porque não tem imposto a pagar. Tu teve, ou teve imposto durante o ano pago, mas tinha imposto a restituir. Mesma coisa, não tem mais saldo a pagar. Esses casos, R$ 165,70, tá? Essa é a multa. Além desses casos, quem tem imposto a pagar não paga 165, paga um valor maior, que é 1% do imposto devido. 165 é o valor mínimo. Então, digamos que tenha R$ 500 de saldo de imposto a pagar. E a pessoa ia pagar a partir do final de abril ali, R$ 500 de saldo de imposto. Lançou todos os valores, o que recolheu na fonte e ainda faltou R$ 500. Cada mês de atraso, ela vai ter a multa nesse caso, vai ter a multa de 1%, vai dar R$ 50, vai ser abaixo, então vai ser 165. Mas se ela tem imposto devido, digamos, num valor maior, que dê acima de 165, ela paga 1% por mês de multa, de atraso. Então, até 20% do tributo devido. Então, se existe um valor de imposto a pagar muito alto e a pessoa não paga, essa multa pode se tornar em valores maiores. A maioria das pessoas acaba tendo essa multa de 165 por padrão e, além disso, tem algumas repercussões que a gente julga importante lembrar a população, porque os bancos públicos possuem algumas linhas de crédito que exigem a regularidade do CPF. Então, além da questão da multa, às vezes pode ter dificuldade de conseguir algum empréstimo, alguma atualização cadastral, fazer alguma operação específica. Então, ele tem algumas repercussões, sem contar, claro, proprietários de empresa, eles têm repercussões mais gravosas, né? Principalmente se contato com o poder público. Mas mesmo a pessoa física que, em tese não tem nenhuma obrigatoriedade com o fisco, a não ser a declaração de imposto de renda, ela pode ter problemas depois no acesso à rede bancária, principalmente os bancos públicos que têm essa obrigatoriedade. Ok, então a gente orienta a população, principalmente o contribuinte, para não deixar para a última hora, para não ter nenhum problema de congestionamento também no site, no sistema, né? E fica a data, então, limite. 30 de abril é a data limite para fazer a declaração do imposto de renda. Lembrando, então, que o ressarcimento, a restituição do imposto de renda, ela vai ser feita em 7 lotes, a partir de junho. E outras informações, você pode ligar para 146 ou ainda acessar o site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br. Neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei então com o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro. Leandro, obrigada pelas informações, uma boa noite. Agradeço também, boa noite. Boa noite também a você que acompanhou o Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!